mais autoconhecimento de si e do outro, você está realmente alinhado com isso. Se você está realmente alinhado com isso e você quer levar isso para mais pessoas, então marque essas pessoas, ou a pessoa aqui que você vê, você identifica que pode contribuir, esse conhecimento pode contribuir na vida dela. Então marca ela aqui, compartilha esta live no teu Facebook e onde você puder, com quem você puder, para facilitar esse movimento de comunicação consciente, esse movimento de despertar da consciência na comunicação. Então, primeiro, eu vou falar aqui do verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro que está dentro de você. A comunicação é esse verdadeiro tesouro e está em tudo quanto há. Perceba que no universo a comunicação ela se manifesta através de interações de estrelas, de galáxias, de campos magnéticos, de frequências, de energias, e todas essas interações, todos esses movimentos, eles representam um processo de mensagem, um processo de troca. Então, a comunicação, em seu conceito original, ela fala de uma ação em comum. E intuitivamente você pode perceber isso, que a comunicação ela é uma ação em comum, uma ação nos seres, uma ação nas células, uma ação nas partículas, uma ação de interação entre campos, corpos, mensagens, códigos. Tudo isso representa a comunicação. Então, antes de falar como eu encontrei, como eu cheguei nesses processos, nessa forma de me comunicar, eu preciso de contar um pouco dessa metáfora aqui, do prego e do parafuso. Olha só, aqui ela está muito grande. Eu anotei aqui, né? Dentro do processo intuitivo, criativo, essa metáfora. Só que eu vou passar ela para o e-book, para o livro, e aqui eu vou deixar apenas o prego e o parafuso. Então existia um prego que, vamos imaginar agora, eu convido você a entrar em um processo de imaginação, no seu processo a sentar confortavelmente aí onde você está, fechar os olhos e imaginar um lugar onde os pregos pensam, é um lugar onde existe essa possibilidade e essa interação. Então nesse lugar, nesse mundo, existia um prego que no meio de milhares de pregos, ele tinha um sonho de se tornar um parafuso. Ele tinha um sonho de se tornar um parafuso. E em algum momento ele falou esse sonho para todos os pregos que estavam ali próximos a ele, conviviam dentro daquela caixa de pregos. E todos os pregos questionaram fortemente essa possibilidade, dizendo que era impossível. É impossível você conseguir, você se tornar um parafuso. A nossa função é ser empregado e martelado. Empregado entre aspas. E martelado. Ficar fixo em um lugar, exercer essa função e ficar lá até o nosso ciclo terminar, até a nossa função acabar. Um prego não pensa, um prego não questiona. Quem é você para pensar? Quem é você para questionar? Um prego não tem sonhos, ainda mais um sonho tão impossível, tão inalcançável, um sonho tão diferente em modificar a si mesmo. Como pode você pensar algo assim?
Aqui, no mundo dos pregos, só existe duas possibilidades. Ou você é considerado um prego torto por todos nós, e você assim vai se tornar um prego torto, ou você é um prego alinhado. E um prego alinhado, ele faz tudo o que veio para fazer e que é determinado pelas nossas funções de fábrica e as nossas descrições que recebemos assim que surgimos aqui nesse mundo, nessa caixa. E o prego, ele continuou a questionar: será que eu me mantenho firme no meu sonho ou prefiro ser considerado torto a todos, para todos, e me mantenho firme aqui no meu sonho? Tá, eu prefiro manter firme no meu sonho e vou persistir, vou conseguir, vou seguir em frente, vou ficar aqui, vou esperar a minha vez ser selecionado pelo martelador e ser martelado duramente e ver o que é que vai acontecer. Logo depois, o martelador, ele selecionou aquele prego e colocou para fixar um quadro de avisos, um pequeno quadro de avisos em uma empresa de funcionários. Ele levou a caixa, abriu a caixa de pregos, olhou e selecionou aquele prego, o prego exato que queria ser um parafuso. E ao dar a primeira martelada e fixá-lo naquele quadro, ele percebeu que o prego entortou. O prego que era considerado torto, naquele momento entortou. E o martelador, percebendo aquilo, após a martelada, ele separou, pegou o prego que estava torto e colocou em uma outra caixa. Uma caixa de fundição que tinha o objetivo de fundir metais, pregos tortos, e transformá-los em parafusos. Sem saber que ia ser transformado em um parafuso, o prego foi separado dos outros pregos e foi considerado inútil para exercer aquela função de ser igual a todos. E naquele momento ele se aproximava cada vez mais do seu sonho de se tornar um parafuso. E logo depois de se tornar um parafuso, ele esperava ardentemente uma ferramenta que se encaixasse perfeitamente em sua fenda e o colocasse em um lugar que ele considerava muito respeitável, um lugar que ele considerava muito bom, muito alegre, muito feliz. O ato de rodar, o ato de se movimentar, o fascinava. De receber uma ferramenta que se encaixasse perfeitamente nele, o fascinava, o aproximava ainda mais do que ele sempre quis, que era contribuir. Só que o prego, ao pensar em ser um parafuso, ele se tornou um parafuso. Ele se manteve firme e se tornou um parafuso. E aquele sonho do prego em se tornar um parafuso se tornou possível. Antes impossível, agora possível. E depois daquele sonho, o parafuso continuou a sonhar. E o próximo sonho dele era se tornar parte de um retrato e sustentar fotografias
de momentos felizes e sorrisos alegres. Então essa metáfora do prego e do parafuso, ela tem muitos ensinamentos e muitas mensagens para a gente interpretar, utilizar em nossas vidas. Ela surgiu em um momento intuitivo e eu trouxe aqui também como uma forma de presentear vocês, me presentear também, porque esses processos criativos intuitivos para mim são um presente. E quando eu era criança, eu passei por muitos momentos de ser considerado um patinho feio, um garoto burro, ignorante, sem conhecimento. Vim de uma origem simples assim, de um lugar, pessoas simples, na periferia, morando num dos lugares mais considerados mais violentos, né? No Ibura, em Pernambuco, também no Recife, o Ibura. E lá eu encontrava muitos elementos que me faziam ser mais forte, me tornar mais forte, encontrar uma forma de me expressar muitas vezes. Só que essa colocação, essa interpretação de que eu não tinha tanto conhecimento ou não atendia as expectativas era mais relacionada com uma outra parte da minha família, os meus avós paternos. E a minha avó, ela fazia muitos testes comigo. Outras pessoas também faziam muitos testes intelectuais quando eu era criança. E fui crescendo assim, sendo testado, criticado. E aquilo foi construindo uma certa repressão, culpa, uma angústia que eu não entendia, uma tristeza. E eu entendi completamente como é que funcionava e por que aquilo estava acontecendo em um certo momento. Eu entendi que não existiam culpados, que a minha avó, minha família, as outras pessoas não eram culpados. Eu estava me colocando naquele lugar porque eu não tinha um conhecimento prático de como ter inteligência emocional, uma inteligência racional, uma inteligência espiritual. E muitas vezes, em reuniões de família, ou quando eu era exposto em alguma situação, eu saía da situação, ia no banheiro e começava a chorar. Chorava escondido, derramava lágrimas de dor, meu peito doía muito e eu chorava, enxugava as lágrimas, voltava sorrindo, fingindo que nada havia acontecido. Talvez para um adulto possa parecer algo bobo, mas para uma criança aquilo naquele momento foi um pouco até impactante. E eu agradeço a todos esses momentos e esse impacto que me trouxe até aqui para ser quem eu sou, transformar esses elementos, transmutá-los, trazer mais lucidez, clareza e identificar o motivo que eu passei por aquilo. E eu fui crescendo e chegando na adolescência, eu fui para a faculdade fazer fisioterapia. Comecei no curso de fisioterapia, fui morar com os meus avós aos 17 anos, e aí, me sentindo muito ignorante, eu pesquisei como ser inteligente. Como ser mais inteligente, como aprender a aprender, como se expressar, como comunicar-se melhor, como trabalhar mais a comunicação, como vender algo, como persuadir. Eu procurava
muitas coisas e conhecimentos que facilitassem esse processo de comunicação, de expressão, de aumento da inteligência, de inteligência emocional. E isso, naquela época, para mim, foi muito valioso. Eu comecei a praticar técnicas de aprendizagem acelerada, de aprendizagem mnemônica, de associação, neuroassociação, visualização, mentalização, para ampliar a comunicação abstrata, para ampliar também a percepção, o entendimento, as associações. E juntando esses elementos também, eu passei a ouvir frequências que diziam aumentar a inteligência, ampliar a inteligência, sons bineurais, alfa, gama, teta, várias frequências. Eu escutava as frequências, algumas passei por algumas reprogramações mentais. Eu vi o efeito dessas frequências, eu senti uma ampliação de inteligência através da minha ampliação de compreensão das coisas. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade em física, aprender física, biofísica, porque para aprender biofísica tem que aprender física, e aí física eu tinha uma dificuldade com física, matemática. E nesses momentos que eu estava estudando como aprender, né, de lá para cá, isso só veio crescendo. Naquele momento ali ampliou os horizontes, as percepções, e a matemática ficou fácil, a física ficou fácil. Eu comecei a me destacar na faculdade, comecei a dar aulas também, comecei a ser monitor também, inclusive das disciplinas que eu tinha mais dificuldade. E aí, nesse momento, eu comecei a estudar programação neurolinguística, comecei a estudar hipnose, fiz cursos de hipnose, comecei a me aprofundar no mundo da programação neurolinguística e comecei a vender suplementos. Eu gostava muito de suplementos, eu treinava bastante na academia, fazia na praia também. Eu gostava de ir pra praia, treinar. E aí eu comecei a vender suplementos na academia, importar suplementos dos Estados Unidos e a vender. E em algum momento eu recebi uma proposta de trabalhar com vendas de suplementos para farmácias como auxiliador do representante, né? Comecei a auxiliar um representante de uma marca de suplementos a vender. E naquele momento eu percebi que para mim poderia ser algo muito desafiador, até mesmo impossível dentro das crenças limitantes que eu tinha naquele momento. Só que eu sabia de uma coisa: eu queria ser empresário, eu queria ter uma liberdade financeira e eu queria trabalhar com empreendedorismo também. E isso estava em mim, em transformar a minha vida e transformar a vida das pessoas. E eu procurava a liberdade financeira, e na liberdade financeira, isso, eu me sentia preso por não ter muitas condições, não ter condições de fazer algumas coisas. E aí eu comecei a vender sanduíche natural também na faculdade, junto com a proposta. Eu estava vendendo sanduíche natural. E nessa época foi quando os meus avós foram para Angola. Eu tinha ficado com R$ 50 para ir para a faculdade, para lanchar, para multiplicar, para tudo, R$ 50. E com aqueles R$ 50 eu fui para a faculdade. Lá perto tinha um supermercado atacadista, né? Eu comprei alguns ingredientes e comecei a vender brigadeiro na faculdade, depois sanduíche natural, depois alguns biscoitos, e comprei uma bicicleta com o objetivo de economizar mais recursos com passagem, tudo. Comprei uma bicicleta e vendia suplementos, vendia sanduíche natural e estudava fisioterapia, estudava comunicação, estudava programação linguística, hipnose e aplicava na prática, nas vendas. Então eu comecei a aplicar a linguagem corporal, linguagem verbal, comecei a aplicar algumas sentenças verbais, comecei a utilizar isso para trazer mais clareza ao processo de vendas, para alinhar o propósito da pessoa, do cliente, com o propósito daquele produto ou serviço que eu estava oferecendo.
E aí naquele momento eu fui a uma farmácia, fui noutra, recebi um não, recebi outro não. Depois de prospectar tanto, eu fui em uma outra e ali aconteceu algo fantástico, quase que um milagre, e eu consegui fechar um pedido com uma rede de farmácias e bati uma meta que para mim era considerada impossível naquele momento. Mais de 5 dígitos. Então, naquele momento ali, eu acessei uma comunicação, um nível de consciência comunicativa que eu chamo de comunicação intuitiva. Eu entrei na farmácia, comecei a conversar, mostrar propostas, mostrar suplementos, e o responsável por tirar o pedido não estava querendo de forma alguma tirar o pedido, nem conhecer, estava muito resistente. Eu utilizei algumas técnicas e naquele momento não tinha funcionado. E aí eu voltei e instantaneamente veio na minha cabeça: ó, pergunta a ele se ele faz capoeira, pergunta a ele se ele faz capoeira. Veio aquilo na minha cabeça, eu voltei lá, perguntei se ele fazia capoeira e ele falou que fazia. E aí a gente foi puxando assunto, eu fui puxando assunto e fui falando de suplementos, a importância dos suplementos para os capoeiristas, que era interessante, que ele podia pegar por esse custo. Resumindo, a gente eu fechei com a farmácia. Depois o dono eu não sabia que era uma rede de farmácia, e aí o responsável pela rede de farmácia ligou para mim e a gente agendou para tirar um pedido para todas as farmácias. E depois também eu entrei numa das maiores franquias, que era o Mundo Verde, com um cliente muito difícil. Inclusive os representantes eram muito resistentes em relação a ele. Mais de 5 anos que a maioria dos representantes, alguns não tiravam, alguns, né, a maioria não, algumas marcas, só que era um número expressivo, umas 5, 4 marcas não conseguiam tirar pedido com ele por conta da forma dele, da comunicação dele. E aí eu fui lá, eu consegui, para um garoto que ia fazer 18 anos, consegui tirar um pedido com a franquia Mundo Verde no shopping Guararapes, né? Na época ainda estava lá o Mundo Verde, hoje não está mais num shopping, está no outro. Tinham 2 lojas. E aí eu tirei um pedido com ele de 4.200 e alguma coisa. Tem até o pedido no computador aqui ainda. E eu apliquei na prática lá estratégias de programação neurolinguística para tanto entendê-lo quanto me fazer claro o objetivo, para que e por que eu estava ali. Então a gente começou a conversar, começou aquela interação, aquela empatia, utilizando algumas técnicas verbais, tom de voz, ancoragem de estados emocionais, despertando estados emocionais favoráveis na conversa, através da conversa. Então foi muito bom. A gente tirou o pedido, marcou outros dias, fiz um treinamento com os vendedores dele, foi excelente, maravilhoso, porque a gente teve uma aproximação depois disso, mesmo quando eu não estava mais atendendo. Então, para você ter ideia, a gente continuou ainda, né? Então existe alguns processos e padrões que acontecem na comunicação, que aconteceram ali e me trouxe mais lucidez, mais clareza. E a partir dali eu fui fazendo cursos de hipnose conversacional, PNL, programação neurolinguística. Fiz alguns cursos também na área de comunicação. Saí de fisioterapia e fui fazer marketing. Me formei em marketing com um objetivo
de me especializar ainda mais no comportamento humano, comportamento, o que é que influencia o comportamento do consumidor, o que é que faz as pessoas comprarem, o neuromarketing, a neurociência, me aprofundando nesses aspectos, me especializando nisso, me especializando em comunicação, juntando essas ferramentas. Então, depois de passar por alguns momentos e trabalhar com algumas pessoas, palestrar para algumas pessoas importantes, como quando eu fui coordenador de marketing de um partido político, eu trabalhei com algumas estratégias comunicacionais e inclusive eu saí do partido porque eu não me identifiquei muito com alguns trabalhos dentro da política em si, não estavam muito alinhados com os meus valores naquele momento. E aí eu saí. Consultoria de marketing, comunicação, e fui caminhando. E isso aconteceu há um tempo atrás, de 17 anos que eu comecei a estudar e me aprofundar para sair e deixar de ser aquele garoto tímido, deixar de ser aquele garoto triste que culpava os outros, que via erro nas coisas, que não tinha autorresponsabilidade de perceber a si mesmo como autossuficiente, não tinha autoestima e uma série de estados emocionais desfavoráveis, me desconectando de mim mesmo, da minha expressão. Eu saí daquele garoto, daquela pessoa, para uma pessoa que tem uma autoestima, uma autossegurança, que tem uma confiança, que tem uma identificação com o próprio processo de se comunicar, com a autenticidade e outros fatores e benefícios favoráveis que isso construiu dentro e criou uma habilidade comunicacional, uma forma de perceber, uma lucidez, uma clareza indescritível. E isso aconteceu com facilidade a partir do momento que eu comecei a praticar muitas coisas. E aí descobri o meu verdadeiro tesouro, o meu talento, a minha habilidade, através dos processos comunicacionais, através das perguntas, através de processos de coaching. Eu estudei profundamente também como se aplica o coaching, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas. Então, esse é um tesouro para mim, a comunicação. A comunicação é um tesouro para mim, transformou minha vida. Eu também auxiliei várias pessoas com hipnose ericksoniana, hipnose conversacional, metáforas, mapas e uma série de fatores e ferramentas, programação linguística, ferramentas de comunicação que facilitam o processo de clareza, identificação, desassociação de fobias, medos, não tirando o mérito dos psicólogos, que também fazem um trabalho excelente. Só que eu trabalhei com fobias, trabalhei com alguns problemas, algumas coisas que entram no campo da psicologia de uma forma alternativa, auxiliando essas pessoas a eliminar, inclusive. Mas eu não posso falar a palavra cura, está bem no âmbito da parte da psicologia, da medicina, mas de forma alternativa essas pessoas solucionaram seus problemas através de estratégias comunicacionais. E aí eu encontrei, através desses processos de clareza e autoconhecimento, o meu verdadeiro tesouro. E esse é um dos objetivos um dos objetivos que eu tenho aqui é trazer essa clareza para você encontrar o seu verdadeiro tesouro e entrar em um processo de comunicação de alta frequência. A diferença é, a comunicação de alta frequência é um estado em que você se comunica em alta frequência, em alta vibração, um estado vibracional, é um entusiasmo, um tesão, um orgasmo de falar, de comunicar, um orgasmo em você interagir com as pessoas. E isso
não é exclusivo e nem exclusividade de pessoas que já nasceram com aquela habilidade ou que já têm uma certa habilidade, inclusive em pessoas introspectivas também. Isso pode acontecer e acontece, até porque eu sou bem introspectivo e aplico as minhas habilidades de comunicação dentro da minha própria identidade comunicacional. E aí o seu verdadeiro tesouro na comunicação é conhecer por onde você melhor interage. Se é, por exemplo, pelo meio verbal, se você é mais corporal, mais sinestésico, se você gosta mais de sentir as coisas, de mais emoções, se você é mais lógico, quais são suas crenças limitantes, quais são seus conceitos, suas ideias. Tudo isso, os paradigmas, tudo isso influencia para você encontrar o verdadeiro tesouro. Então, como encontrar? Você pode encontrar através das perguntas, através da clareza, através de um processo de autoconhecimento. Você pode encontrar esse verdadeiro tesouro. Esse verdadeiro tesouro, ele não é apenas uma forma de se expressar autêntica, ele não é apenas uma forma de você colocar as suas ideias poderosamente em uma mensagem. Não é só isso. Comunicar-se em alta frequência é algo que também está ligado com o despertar de consciência, porque essa comunicação acontece todo dia, toda hora, você com você mesmo, no seu pensamento, no seu sentimento, no seu corpo. Todas essas interações são comunicações, são formas de comunicar, são sinais, são mensagens, são códigos. Então todos os sinais, mensagens e códigos que faz você ser você mesmo, ser quem você é o seu verdadeiro tesouro. Então, nessa live, nesse mini treinamento aqui, que é muito valioso, inclusive vai ser vendido e apenas para você que está aqui nesse momento, está liberado aqui por tempo limitado, você vai ter clareza e autoconhecimento suficiente para encontrar o seu verdadeiro tesouro, inclusive ter mais liberdade relativa na comunicação. O que eu considero como liberdade relativa na comunicação? Por exemplo, conflitos, brigas e outras situações muito atritantes, situações muito dispêndio de energia. Existe um processo de redução, drástico. Então, quando você tem esse padrão, quando você tem esse padrão, quando você tem esse processo claramente desenhado, você tem essa clareza, você tem essa... Só um minuto aqui que minha esposa entrou aqui. Então, voltando aqui. Essa frequência, essa comunicação, esse estado vibracional, essa identidade comunicacional, ela facilita você no autoconhecimento de si e do outro, no dia a dia, nos pensamentos, no corpo. O que é que seu corpo está falando? O que é que seu pensamento está falando? O que é que as coisas estão dizendo para você nesse momento? Qual a mensagem? Quais são os códigos que estão aí na sua frente e você não percebeu? Aqui nesse treinamento você vai ter acesso às armadilhas mais perigosas e quase imperceptíveis que estão aí à sua volta, muitas vezes aprisionando você e você não está percebendo. Só voltando aqui rapidamente na liberdade relativa. Quando eu falo liberdade relativa, que eu falei lá de conflitos, falei dessas coisas, a liberdade relativa é em não se conectar com padrões que fazem você perder energia, não se conectar com padrões que fazem você estar preso, não se conectar com padrões que fazem você não liberar o seu potencial,
não se conectar com padrões que fazem você se sentir inferior e sucessivamente. Então, essa desconexão, ela passa por um processo de desconstrução. Então, a comunicação em alta frequência, ela também traz uma desconstrução. Depois desse processo de desconstrução, existe uma liberdade relativa. Por quê? É relativa em relação à aplicação. Eu não sei se você está verdadeiramente comprometido em aplicar, verdadeiramente comprometido em praticar. Então, se você estiver ligado nessa prática, você vai conseguir desconstruir e você vai construir aquilo que você quiser partindo da sua escolha, partindo do seu ponto, partindo da sua verdade, partindo da sua identidade, partindo de quem você verdadeiramente é. Então, a sua essência vai se comunicar, a sua essência vai se expressar, a sua essência vai colocar para fora o seu potencial. Mas todo o processo de clareza e lucidez das ferramentas que manipulam você, que prendem você, das ferramentas que fazem você tomar uma decisão, ter um comportamento X ou Y, que impõem você num lugar que você realmente não merece, colocando você como prego, e não dando a possibilidade muitas vezes de escolher. Tudo isso, todas essas ilusões que parecem ser uma realidade, vão ser desconstruídas, vão ser desfeitas, e isso vai trazer uma abertura, uma expansão, uma liberdade, tocando num ponto relativa. Liberdade relativa. É relativa porque depende muito das pessoas, depende muito de você e qual o seu propósito com isso. Então, o verdadeiro tesouro está dentro de você, é a sua essência, a sua verdadeira e autêntica forma de se expressar. Então, a sua forma de se expressar, ela não deve depender do outro. Não depende do outro, não é para o outro especificamente. É uma forma de você sentir prazer em comunicar como você comunica, sem atender expectativas, sem atender às demandas de pessoas que muitas vezes você não quer atender. Agora, existe um salto, realmente posso falar um salto quântico, posso falar o verdadeiro padrão da alta frequência, que é a diferença fenomenal. Que não existe diferença, eu falo diferença a nível didático aqui, mas não existe diferença. Todas as ferramentas são colaborativas, todas as ferramentas e os métodos de comunicação são complementares também, e engloba e estão dentro da comunicação consciente. Então, esse pulo do gato, esse detalhezinho muito importante é o seguinte: você pode utilizar, você pode ser quem você é, ter a sua comunicação autêntica, ainda assim você tem a possibilidade de utilizar as ferramentas, utilizar o personagem, utilizar a interpretação, utilizar os meios que você quiser, por onde você quiser, dentro do seu julgamento, dentro do que você considera certo e errado, dos seus valores, as ferramentas. Você pode utilizar programação linguística, hipnose ericksoniana, como você vai aprender algumas coisas aqui. Se você já se livrou de alguns padrões, você também quer se colocar, se posicionar em alguma forma específica, em um lugar específico, dentro de uma empresa, dentro da sua casa. Então, nesse momento, você pode utilizar conscientemente aquela ferramenta para trazer mais clareza, para trazer mais compreensão e entender muitas vezes algumas situações e quais são as situações que realmente vale a pena se posicionar, entrar, interagir, se envolver, porque tem outras situações que não valem a pena. São armadilhas muito perigosas que vão fazer você só perder energia, só deixar você para baixo. E aí é que tá. Até o momento de você se libertar 100% das armadilhas, ou você sair das prisões, até lá algumas coisas ainda têm algum poder, alguma autoridade relativa em controlar, em manipular. Então não é legal muitas vezes se envolver em algumas situações, em alguns aspectos. E aí que entram as armadilhas perigosas. Então, a armadilha, ela está em muitas vezes
O conceito de armadilha na comunicação, ele se manifesta como um contrato oculto que a pessoa assina, concorda, se compromete em realizar, em fazer, partindo de uma manipulação, partindo de uma benesse, um benefício que está acordado, que muitas vezes não é um benefício, muitas vezes é uma prisão, um malefício para a pessoa, e faz a pessoa se ver preso um pouco mais na frente, quando naquele momento parecia algo muito bom, um bom negócio, algo interessantíssimo. E muitas pessoas fazem isso facilmente, colocam outras em armadilhas, fazem contratos escondidos que manipulam a pessoa por autoimagem, palavra e comprometimento. E como é que funcionam esses contratos escondidos? Por manipulação e autoimagem. Por exemplo, se você tem uma imagem de vencedor, você tem uma imagem de vencedor, e uma pessoa percebe isso, um manipulador, ele percebeu que você tem, que você sustenta aquela imagem, que naquela área você é o vencedor melhor e ninguém é melhor que você. Um exemplo, as pessoas estão sujeitas a entrar nessa situação. Então ele não quer ser vencido, ele é invicto, não tem ninguém que venceu aquilo ali. E o manipulador, ele percebeu que aquela pessoa sustenta aquela imagem, e ele vai usar a própria imagem que a pessoa tem a favor dele, utilizando elementos lógicos para justificar algumas ações, colocando essa imagem de vencedor naquela conversa, naquele acordo. Então, essa é uma forma de manipulação. Aí a pessoa dá a palavra, se compromete. Não, tudo bem, olha, se você fizer isso aqui, você não vai perder. Se você fizer isso aqui, você vai ganhar, você vai receber. Só que, para você realizar isso aqui, você vai precisar me favorecer assim assado. E muitas vezes não é exatamente como eu estou falando que se manifesta. Não é assim exatamente. Isso é o que fica entre as entrelinhas dos acordos e contratos que são feitos dessa forma. São entrelinhas. A pessoa não percebe. E aí a questão é que essa é a questão, o se dar conta, estar lúcido. Esse se dar conta, ele está muito ligado a essa comunicação em alta frequência. Quando você está em alta frequência, você está em um processo de lucidez que já em desconexão com outros padrões, outras energias de estados emocionais, você não se conecta mais, observa como é que está sendo, como é que está acontecendo, o que é que aquele cara está fazendo, o que é que aquela mulher está querendo, e consegue alinhar e atender as palavras, o argumento daquele momento intelectualmente. Uma conversa intelectual consegue se sair daquela manipulação, consegue converter aquela manipulação, sair daquela manipulação, daquele acordo. E tem muitas formas de fazer isso. Quando a gente se compromete com uma coisa, a gente tem escolha, a gente pode escolher. E essa é uma das maiores armadilhas, que muitas pessoas que se comprometem em fazer alguma coisa, quer fazer aquela coisa eternamente, muitas vezes sem um querer genuíno, sem um querer sincero, ela não está ali verdadeiramente, mas em algum momento ela se comprometeu. Ela se comprometeu com aquilo, e aquilo tá ruim, tá uma merda, tá uma bosta, mas a pessoa quer continuar naquele cocô ali, quer continuar. E aí, ao continuar, não, tá quentinho aqui, tal, tá no ofurô, tal coisa. Então, ao continuar naquele negócio lá, a pessoa, ela não sai porque se comprometeu em algum momento, se comprometeu. E aí, deu a palavra, não vou quebrar minha palavra. E muitas vezes isso está ligado com orgulho, está ligado com a sustentação de uma autoimagem. Então,
A comunicação em alta frequência, ela está ligada com a comunicação consciente, com o despertar da consciência na comunicação. Por isso que eu vou falar algumas coisas aqui, algumas verdades, e muitas pessoas podem receber essas verdades de uma forma dura. Eu deixo claro que a minha intenção aqui é transformar, auxiliar e levar você de um estado de, digamos assim, falta de clareza, falta de lucidez, para um estado de lucidez, e aplicar isso no seu dia a dia, aplicar isso na prática, através da comunicação, tá? Então, a dureza, se você perceber, é uma coisa que está dentro de você. Isso se aplica a alguns outros elementos que você vai entender mais na frente nos padrões avançados. Todos esses elementos são extremamente importantes para você entender claramente a comunicação em alta frequência. Então, se você não juntar esses elementos, não fica tão fácil de entender. Agora, depende, cada um entende, compreende, organiza de um jeito. O melhor e a melhor forma que eu trouxe aqui para você é a utilização desses elementos dessa forma aqui que está organizado. Então acompanha isso aqui e pratica, observa como é que isso se manifesta na sua vida. Mas aqui, eu perguntar para vocês, quem aí já foi manipulado? Quem aí já assinou contratos escondidos, ocultos? Já teve uma manipulação por uma autoimagem que você sustenta? Não, eu sou isso, então por ser isso eu não vou fazer aquilo. Teve algum comprometimento que você fez, que você se arrependeu depois, mas continuou seguindo? Pois é, isso acontece muito. Então coloca aqui o teu caso aí, compartilha com a gente. Então, as armadilhas, né, contratos e outras, quais são? As crenças, os conceitos, as ideologias e os conflitos. E os conflitos, né? Então, porque as crenças, elas podem ser, presta atenção, elas podem ser armadilhas perigosíssimas, os conceitos, as ideologias e os conflitos, porque tudo isso faz com que você fique amarrado. Uma crença limitante, por exemplo, é essa crença que muda a percepção da pessoa em relação aos outros, em relação aos eventos que está acontecendo na vida da pessoa. Então, todos os conceitos e crenças e ideologias, eles podem gerar conflitos. Quando existe uma crença que tem outra crença contrária e gera um certo e um errado, por exemplo, e gera um bom, gera um mal. Então toda essa dualidade gera conflito, e todos esses conflitos fazem você perder energia, são armadilhas. A neutralidade muitas vezes traz um pouco mais de conservação na sua energia pessoal, no seu poder pessoal, e isso acontece muito frequentemente em temas polêmicos como política e religião. As crenças religiosas, as crenças políticas, as crenças ideológicas, todos esses conceitos, eles podem trazer uma amarra quase que imperceptível, algo quase que invisível para o indivíduo, fazendo com que ele mantenha e sustente aquela ilusão. E existe muita energia naquilo. E você pode ter clareza e lucidez dessas armadilhas e aplicar isso em uma conversa, por exemplo. Identificar crenças. Como identificar crenças limitantes. Como identificar conceitos, ideologias. Como reduzir conflitos. Como não estar presente em conflitos. Então, por exemplo, uma das características das crenças, elas estão ligadas ao porquê, ao motivo. O porquê é a chave, o motivo. Então, por exemplo, você acredita que não é fácil ganhar dinheiro, você acredita que não é fácil encontrar uma pessoa boa, não é fácil ter um bom relacionamento. Então, por quê? Por que você não acredita?
Ah, porque aí a pessoa vai dar um motivo. Esse motivo ele dá a raiz da crença. Todo porquê vai dar a raiz da crença. Pega aí, anota essa chave, uma chave muito poderosa para você se livrar e para você ter consciência de muitas armadilhas imperceptíveis e perigosas. Então, vai no porquê. Ah, porque dinheiro não nasce em árvore. Tá, mas por que dinheiro não nasce em árvore? Ah, porque não é fácil. Então, chegou redundância, chegou em todo o processo e chegou na raiz. Existe uma forma também muito simples de transformar essa crença numa conversa, tanto em você quanto na pessoa. Existe uma forma também muito simples de transformar isso facilmente, de modificar isso instantaneamente. E eu vou passar para você mais à frente. Então, os conceitos também estão ligados a crenças, porém os conceitos eles dão justificativas, eles dão explicações às crenças. Eles são mais superficiais, enquanto as crenças são mais profundas. Então, os conceitos eles estão ligados mais a explicações, às explicações. As explicações. As ideologias, elas podem ser todos esses elementos, eles são armadilhas, tá? Eles podem ser muito desfavoráveis. Agora, podem ser muito favoráveis. Uma pessoa que tem uma crença boa, uma crença positiva, aquela crença, ela vai influenciar a vida da pessoa, seja por um meio, seja por outro. A pessoa que fala que não acredita em energia, lei da atração, não acredita nessas coisas, por exemplo, ela vai atrair dentro de um comportamento. Ela vai passar, a crença faz com que a pessoa passe a agir daquela forma ou de outra, limita a perspectiva e traz uma perspectiva mais expansiva ou mais aberta. Então, a crença ela facilita a interpretação do cérebro da realidade. Os conceitos, eles dão nomes às crenças, as ideologias sustentam as crenças, porque geralmente elas são ligadas a sentimentos, a movimentos, a propósitos, propósitos lógicos de uma transformação. Agora, as ideologias, elas podem ser muito perigosas, porque dentro de uma profundeza de certo e errado, a ideologia ela pode servir como um tanque de guerra, um tanque de ataque a outros movimentos que são considerados opostos àquela ideologia. E esses são um dos grandes motivos das guerras. Agora, existem muitas outras ideologias favoráveis também. Existem várias ideologias favoráveis. E os conflitos? Os conflitos, eles fazem a gente perder muita energia. Energia vital. Energia da vida mesmo, energia de desgaste emocional, sabe? Então, quando você se envolve muito num conflito, dependendo do conflito, não vale a pena se envolver no conflito, é uma armadilha. A maioria dos conflitos são armadilhas. Se tem um certo, já não dá para você conversar assim, autenticamente, muitas vezes com aquela pessoa que está certa em função de outro que está errado. Então, aí sim aplica ferramentas e estratégias para sair da situação, estratégias para permanecer na situação sem haver uma perca energética considerável. Então aí sim aplica as estratégias e existem as ferramentas para você sair com facilidade dessas situações. Uma delas é identificar o estado emocional que a outra pessoa se encontra, a frequência que o outro se encontra. Será que ele está numa baixa frequência ou está numa alta frequência? Será que ele está num processo de
A raiva ou no processo de coragem, ou no processo de amor, ou no processo de verdade. Então, identificar essas frequências, essas vibrações, qual estado emocional a pessoa se encontra, identificar isso com facilidade, dá uma clareza para você alinhar o seu estado emocional a um estado emocional favorável, fazendo com que a pessoa entre em ressonância com você. Vou dar um exemplo. Tem duas pessoas que estão em conflito, estão discutindo, uma pessoa está falando muito alto. Se outra começar a falar mais baixo, vai reduzindo, vai ficando mais lento, um tom de voz mais lento, enquanto a outra está muito acelerado, ela vai naturalmente espelhando aquele comportamento e vai reduzindo, e isso vai facilitando. Em algum momento a outra pessoa vai impondo um processo, e a outra pessoa em algum momento ela vai aderir à sua colocação inconscientemente, ao seu comportamento, vai entrar em ressonância com essa frequência, vai entrar em ressonância com o seu comportamento naquele momento. Então, essas são uma das armadilhas, os contratos escondidos, as crenças, os conceitos, as ideologias e como agem. Olha só, alguns pontos que a gente tocou, né, agora há pouco. Desalinhamento, desestabilidade, sugando energia, aprisionamento. Então, todos esses processos, eles têm um detalhe, têm técnicas, têm ferramentas, são muitas ferramentas, são muitos detalhes. Para entrar em todos os detalhes aqui ficaria muito longo, já está longo. Então, para você acessar todos os detalhes de todos esses aspectos e armadilhas, só entrar no grupo da comunicação de alta frequência, da comunidade de comunicação de alta frequência, que é um grupo secreto do Facebook, que a gente vai tratar na prática esses assuntos. Vai ter mentoria, vai ter consultoria, vai ter a aplicação prática de todos esses elementos e aulas ao vivo. Todas as aulas vão ser ao vivo, vão ficar gravadas apenas para os alunos e para os participantes da comunidade, tá? Aqui eu vou falar para vocês como é que funcionam e como é que agem. Agora, todos os detalhes, em todo o desenho de como isso se comporta para você na sua vida, aí você vai ter acesso lá na comunidade. Então, da comunicação em alta frequência, que vai abrir na sexta-feira, tá? No dia 13, sexta-feira 13, essa sexta-feira agora. Então vamos lá. O desalinhamento, a pessoa que é um sinal perceptível. Você entrou numa conversa, você começa a sentir aquele desalinhamento, aquela desestabilidade, aquele incômodo. Isso já é um sinal. Existe algum conflito, existe algo que está ofendendo, ferindo, existe algo que está sugando a sua energia. E as coisas que mais sugam energia são as reclamações, as críticas, falar do outro, fofocas. Tudo isso suga muita energia. Falar notícias negativas, coisas negativas, muito. As pessoas que falam de outra pessoa negativamente para você, pode ter certeza que ela vai falar de você também pelas costas. Pode ter certeza que se ela está reclamando de outra pessoa, ela vai reclamar de você, vai perceber algo de negativo em você, porque a interpretação, o cérebro dela está setado, está programado para perceber coisas negativas, atrair coisas assim também. Então, existe uma série de fatores que você pode identificar, se afastar, inclusive se blindar. E esses fatores, essas manipulações, essas armadilhas perigosas, elas geram aprisionamentos muitas vezes e faz a pessoa que foi manipulada se sentir como culpada, ter uma autopunição, ficar se punindo. E o manipulador, ele consegue fazer isso com facilidade. Ele consegue usurpar ali toda a situação a favor dele e colocar a pessoa como culpada. Remorso.
que também é uma forma de autopunição. Obrigação, a pessoa que se tornou um prisioneiro da sua própria obrigação. Ele está preso ao tem que. E esse tem que geralmente é o para quem. Vou fazer para quem? Quem é que está envolvido na situação? O que eu estou dizendo aqui é que cada um tem um dever, só que esse dever é dentro de uma escolha. E muitas vezes as pessoas não têm clareza, lucidez de que está escolhendo aquilo ali. Então, toda obrigação, todo tem que, vou fazer para quem, vou fazer para quê, é dentro de uma escolha, algo sincero, algo genuíno. Agora, a maioria das pessoas, 98%, não utiliza esse poder, não escolhe, faz no automático, faz muitas vezes como manipulação ou manipulado para receber algum benefício em troca, apenas aquele benefício que tem muitas consequências. Então não é um benefício em si, não é favorável em si. Muitas vezes se faz coisas não para si, inclusive para os outros. Agora, isso que você está fazendo, que não é para você, é para os outros, é para você. Tudo que você faz é para você. Essa que é a questão. Agora, quando você está lúcido, quando você faz algo para o outro que é para você, você está consciente do que está fazendo. Eu quero fazer aquele bem, mas eu quero fazer porque eu quero fazer. O outro não tem que me agradecer. O outro não tem que agir assim ou agir assado. Agir dentro dos meus conceitos, dentro das minhas expectativas. Essa é uma outra armadilha. Quando a gente cria expectativa sobre a outra pessoa, o outro tem que agir desse jeito, o outro tem que agir daquele jeito, o outro tem obrigação de ser assim, tem obrigação de ser assado, tem que fazer aquilo para quem? Para aquela pessoa, para a família, para aquele jeito, para aquele outro. Então, todos esses conceitos, todas essas ideologias, todas essas compreensões, interpretações dentro de uma dualidade, dentro de um certo e de um errado, gera atrito, gera conflito, gera sofrimento. São armadilhas perigosas e são quase que imperceptíveis. Sugam muita energia. Não dá para manter um estado de poder pessoal passando por essas situações e entrando direto, sendo vítima, entrando num drama, entendeu? Então acontece que tá bom, você está sujeito a estar nisso, está nessa situação. E se você ainda não viu uma saída para essa situação, você vai ver uma saída para a situação. Você vai ver uma saída para encontrar uma solução. O foco na solução vai trazer a solução para você. Então, um outro, né, o foco no lugar errado, é uma outra armadilha que eu não coloquei aqui, mas é um foco no lugar errado. Comprometimentos, como foi falado antes também, os comprometimentos com coisas que a longo prazo a gente não quer manter, mas mantém por aparência, aquilo que a gente mantém por aparência para sustentar uma autoimagem. Tudo isso na comunicação faz com que baixe nossa frequência, baixe nossa vibração, faz com que os estados emocionais sejam desfavoráveis, os estados racionais e intelectuais sejam desfavoráveis, os hormônios caem, o sistema imunológico cai. Então, quando você tem uma comunicação de alta frequência, você tem uma comunicação em um nível hormonal ótimo, bastante serotonina, bastante endorfina. Há uma troca entre hormônios quando você conversa com uma pessoa e tem uma boa conversa, você interage bem, você tem aquele entusiasmo, você consegue passar uma informação, receber uma informação, existe uma troca sincera. Então isso promove uma saúde, inclusive, na vida. Então, todos esses processos são armadilhas que você pode se livrar rapidamente, que você pode ter uma clareza, uma lucidez sobre isso. Comportamental por neuroassociação, aprisionamento comportamental por neuroassociação, as construções de hábitos, as construções de vícios e as construções de associações negativas e desfavoráveis com as pessoas. Todas as pessoas, elas ancoram, associam estados emocionais através de suas interações. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa, eu já reconheço naquela pessoa e aquela pessoa já aciona em mim estados emocionais
favoráveis ou desfavoráveis, hormônios que foram associados naquela interação, naquela conversa, de uma forma positiva ou não, depende da minha compreensão, depende da minha interpretação. Só que todas as pessoas, todas as imagens que existem dentro da nossa cabeça, dentro da nossa interpretação, elas ficam associadas, têm associação com estados, com situações, com momentos. Então, tudo isso pode trazer um aprisionamento, principalmente quando você não tem lucidez ou clareza desse processo, como é que ele funciona, como desfazer e como observá-lo. E ainda mais que a maioria das pessoas que não tem consciência disso, não tem essa conscientização, não sabe nem que existe isso, não sabe, não se dá conta. Então estou dando um presente aqui para você, é realmente um tesouro para você se tornar aquilo que você quer se tornar, observando padrões, tendo autoconhecimento, expressando, saindo dessas armadilhas, dessas prisões, desses processos de aprisionamento, que por neuroassociação, expectativas e autoimagem geram estresse, ansiedade, angústia, expectativa. O estresse como uma expectativa, um ideal do presente, um ideal do agora, tem que ser dessa forma, tem que ser daquela forma agora. Não foi da forma como eu quis agora, logo tenho mais cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina. Não só por isso, lógico que é liberado cortisol e adrenalina, só que são hormônios que são ligados ao processo de estresse, de ansiedade, e outros também ligados à angústia. A expectativa, ela está ligada ao estresse, à ansiedade, à angústia. Existe uma expectativa positiva, porém todas as expectativas muito intensas, movidas por um desejo ardente de algo que é importante. Só que a expectativa de como é os detalhes daquilo, como é que aquilo vai acontecer exatamente, os pequenos e os mínimos detalhes tem que acontecer daquele jeitão ou daquele, ou não aconteceu como deveria exatamente. Então, tudo que não aconteceu como deveria exatamente com a pessoa foi errada, a outra pessoa foi a certa, eu me senti assim, assado em relação ao passado, gera uma angústia, em relação ao futuro, gera uma ansiedade. Então a expectativa projetada no futuro, ansiedade, uma expectativa projetada no passado, angústia, uma expectativa projetada agora, no aqui agora, no presente, de como deveria, como tem que ser, uma expectativa muito forte, gera um estresse muito forte também. Tem outros mecanismos que geram estresse, que geram ansiedade, que geram angústia. O que eu estou focando aqui é na comunicação. Como é que você se comunica com essa imagem? Como é que você se comunica com essa expectativa? Como você observa? Se você não está ainda consciente dessa imagem, dessas expectativas, dessas projeções, então logo elas não existem e logo você é um elemento do jogo dessas imagens, dessas expectativas, desses processos. Então esses processos, eles se manifestam dentro e fora da pessoa, nas comunicações, interações e conversas em vários lugares. Então, você tendo clareza disso, você tem uma lucidez maior, uma saúde inclusive melhor, uma liberdade relativa. O que eu falo de liberdade relativa, como ter mais liberdade relativa, é ir saindo e se afastando e conseguindo desconstruir algumas coisas. Essas coisas todas que eu falei não são tão fáceis de você desconstruir assim de uma hora para outra. Não são tão fáceis, porém são possíveis, e bem possíveis e simples. A questão da simplicidade e da não facilidade, ela se aplica no momento em que você tem uma certa prática, você consegue identificar aqueles padrões, e os padrões das armadilhas, os padrões aprisionadores, os padrões que sugam sua energia, os padrões que desestabilizam você. Você conseguindo identificar esses padrões que são quase imperceptíveis, ao passo que você consegue percebê-los, e já percebendo, você consegue observar e ativamente escolher o que você vai se conectar ou não, e aplicar algumas ferramentas para se afastar dessas coisas, desses padrões. Quando você fizer isso,
você vai ter mais facilidade em ter uma liberdade relativa. Relativa porque vai depender de você. É relativo. Eu não vou garantir que você vai ter uma liberdade em fazer uma coisa ou outra se você não fizer. Então, se você não tiver verdadeiramente comprometido em aplicar, observar como é que isso se manifesta na sua vida, isso aqui é bem prático. Se você se sentir culpado, observa a culpa. Se você sentiu remorso, observa aquele remorso. Sentiu uma obrigação, não tem que, mas aquilo não está alinhado com o seu ser, não está alinhado com a sua força autêntica, com sua potencialidade. Então examina. Você deve fazer aquilo naquele momento. Realmente aquilo requer a sua presença. Se sim, ótimo. Se não, vê uma outra forma, ou então a forma de sair daquela situação em que depende de você. Ou ficar, se for assim, você escolher ficar na situação. Tudo é uma escolha, você escolhe se você fica. Inclusive aprisionado. Tem muitas prisões que são cheias de luxo, prisões que são cheias de prazeres, que são cheias de coisas boas, interessantes para a pessoa. O bom, o mal, o certo e o errado é relativo. É relativo à interpretação de cada um, é relativo à ideia de bem, a ideia de certo e de errado de cada um. E isso já é uma forma de você ter mais liberdade. Se você entende que o certo é o certo do outro, que o errado é o errado do outro, não é seu. Você tem o seu certo, você tem a sua consideração, você tem a sua interpretação. Toda interpretação do outro é pessoal, é uma verdade pessoal, uma interpretação pessoal. Não é uma verdade absoluta, é absoluta para ele. Para você é a sua verdade. Então, dentro dessas verdades que se comunicam, que interagem, existem muitos conflitos entre um que está certo e o outro que está errado. Uma pessoa que reclama porque o outro está errado. E o que é reclamado se sente assim ou assado. Então, esses sentimentos, eles geralmente são manifestados por essas associações com essas imagens. A imagem que você sustenta de alguma coisa que está certo em relação a outra que está errado, de alguma coisa que é boa em relação a outra que é ruim. A partir do momento que você vai desconstruindo, se afastando dessas coisas em relação às pessoas e se conectando mais com você, com sua essência, você vai trazendo à tona a sua potência e a sua forma de se comunicar, a sua forma de ser autêntico, não tendo a necessidade de falar porque você tem que falar aquilo naquele momento. Você fala se você quiser, se não quiser falar, não fala, se quiser comunicar, comunica, se não quiser, não se comunica, tudo dentro de uma escolha, de uma liberdade. A partir do momento que você entra em contato com sua essência e flui com essa comunicação autêntica, você vai se conectar também com pessoas que têm essa forma de se comunicar, pessoas que conseguem interagir com você e você interagir com elas, e aí o fluxo acontece, e aí você entra em alta frequência. E também, quando você não estiver na presença dessas pessoas, você entra em alta frequência com você mesmo. Você entra em alta frequência com o todo, com você. Então, essas são as armadilhas, né? Qual o grande motivo? O que me levou a trazer essa forma de aplicar essas ferramentas e no processo de comunicação também, inclusive o que há de mais valioso nisso? O que me trouxe e o que há de mais valioso, o maior tesouro, é o despertar da consciência na comunicação. Não só utilizar a ferramenta, não só persuadir, trazer uma clareza, trazer uma lucidez, usar o personagem, mas sim ter consciência de tudo que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo fora, o que está se manifestando. Então esse processo de autoconhecimento que a comunicação possibilita, ter essa clareza, esse autoconhecimento, acessar perguntas que vão levar você a um estado ótimo, um estado mais favorável, perguntas que abrem portas, processos e sentenças, palavras que fazem com que você tenha uma clareza de si, uma clareza do outro, entenda as crenças do outro, entenda muito o mapa que o outro traz, e cada um tem uma memória em particular. Todas as pessoas têm uma memória em particular. E a memória
ela é um conjunto de dados, de informações, de experiências que cada um traz. Então todas essas experiências do passado que estão aqui no presente, elas formulam a interpretação que a pessoa tem da realidade. E essa interpretação, ela vai ser projetada em você, vai ser projetada numa conversa, vai ser projetada como um espelho. E muitas vezes esse espelho vai mostrar verdades que estão em você, verdades que estão na outra pessoa, dentro de uma identificação. Então, o maior objetivo, que é mais valioso nisso, é o despertar da consciência na comunicação. Não só utilizar as ferramentas, mas se dar conta, através do autoconhecimento, como é que elas se manifestam no processo de comunicação. Como é que todos esses elementos eles se encaixam de uma forma muito fácil, simples e fluida dentro do ser quem você é, e interagir, se conectar com pessoas semelhantes. E isso você vai atrair naturalmente, você vai atrair essas pessoas. E quanto mais autêntico você se torna, você vai atrair mais autenticidade também. Você acreditando ou não, o seu comportamento ele vai se conectar com outros comportamentos semelhantes. Uma lei universal de empatia, espelho que se aplica, se manifesta em todas as comunidades e formas de interagir, se comunicar. O que há mais sincronicidade, o que há mais ressonância, tende a se aproximar. Então, isso é algo valioso, valiosíssimo, não tem preço. E todos os processos, se eu fosse colocar um preço agora, não seria 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 bilhão, 2, não teria um preço, porque é algo incognoscível, algo que realmente tem um poder de transformar a sua vida, transformar a vida de outras pessoas que estão acessando esse conhecimento, acessando essa ferramenta. Pronto. Voltando aqui. Os padrões avançados da comunicação. As melhores ferramentas do mundo. Os espelhos comunicacionais. Os padrões avançados. Os padrões ocultos. Então, você entendeu bem como funcionam as armadilhas dentro do processo comunicativo, como é que elas se manifestam na comunicação? Você já comentou aí o que aconteceu com você, que tem qual armadilha que você já saiu, ou qual armadilha você se encontra, qual prisão você já viu uma pessoa estar naquela prisão, qual prisão você se encontra. Lembrando que as prisões e as armadilhas elas são muito pessoais, dentro das crenças, limitações, dentro da memória de cada um. Então é muito delicado você entrar no mundo do outro, interferindo no livre-arbítrio do outro e propondo uma mudança que o outro ele não quer. Ele não comprou a ideia da mudança, ele não comprou ainda, nem percebeu aquilo. Então é algo muito pessoal. Essa transformação, essa mudança é muito pessoal, é ligada a um querer genuíno, sincero, pessoal. É uma escolha de cada um. Então cuidado muito para não interferir no livre-arbítrio da outra pessoa em mudar, em querer se transformar. Por você identificar algo que a pessoa precisa, que a pessoa tem que, a pessoa não precisa, a pessoa não tem que. Ela faz o que ela quer, o que escolhe, o que sabe, o que percebe. Então é dentro disso. Cada um faz o que sabe, o que percebe e o que escolhe. Todas as transformações, libertações, todas as formas de expansão, todas as ferramentas de autoconhecimento, de melhora na vida, desenvolvimento, elas vão servir para a pessoa que está buscando, para a pessoa que está querendo realmente, sinceramente,
abrir, está aberto aquilo. Tem muitas pessoas que estão fechadas e dá para reconhecer isso pela busca. Cada um está buscando uma coisa e não está certo, não está errado. Cada um está no seu momento, cada um vive dentro do seu mundo pessoal e interage com outros mundos. Cada ser humano é um universo. Então, os padrões avançados da comunicação, eles facilitam você ter mais lucidez em todo esse processo e aplicar na sua comunicação, trazendo mais clareza, trazendo mais transformações, trazendo mais autoconhecimento, trazendo mais mudanças, levando sua vida do estado A para o estado B, do estado X para o estado Z. Então vamos lá, começando com as ferramentas. Eu falo aqui, comunicação eficiente é uma ferramenta. Comunicação eficiente é usar a comunicação dentro de uma situação específica, de uma forma clara, objetiva e eficiente. Se você não é claro, tudo bem, não tem por que você ser claro. Você é complexo, tudo bem ser complexo. É complexo em relação ao que? É relativo. Agora, quando você vai elaborar uma comunicação para uma situação específica, como uma palestra, como uma apresentação, então requer algumas habilidades, requer alguns conceitos para facilitar esse entendimento, para facilitar essa objetividade, para facilitar a clareza da mensagem principal. Então, se existe uma mensagem principal, existe uma história, existe uma abordagem, existe uma forma que vai ser colocada aquela mensagem que vai trazer mais facilidade para o entendimento das pessoas que estão ali. Então, esses processos de comunicação, eles são considerados mais eficientes. Inclusive, tem um movimento que eu acho belíssimo e que também está conectado com o movimento despertar da consciência da comunicação, que é o Barra Axis. E o Barra Axis, ele agora está trazendo uma novidade, que é a comunicação eficiente. E eu sugiro fortemente que você conheça a comunicação eficiente do Barra Axis também. E tem uma palestra dos Meninos da Consciência, procura aí no YouTube, Meninos da Consciência depois, e você vai acessar um conteúdo que fala sobre os 7 passos da comunicação eficiente. Incrivelmente, isso vai abrir portas incríveis para você. Assim como também a comunicação em alta frequência. Colocará você em um estado de abrir portas e estar em alta frequência. Vamos lá. Programação neurolinguística. Programação neurolinguística é uma ferramenta fantástica que facilita você na comunicação, em todos os processos neurolinguísticos, como o seu cérebro interage com o seu corpo, com os hormônios, como é que isso processa, como é que a visualização influencia na sua vida. E todas essas técnicas, todos os detalhes, você vai ter acesso lá no grupo, a comunidade de comunicação em alta frequência. Hipnose conversacional. Eita, tá concessionando. Tá tudo. Hipnose conversacional ericksoniana, que a gente fala da abordagem de Erickson, e naturalista, que é uma abordagem mais aberta, não tem muita influência, e são os elementos dados pela pessoa que está participando do processo hipnótico. Então, a hipnose conversacional, ela facilita na troca de estado, em colocar um estado, colocar uma sugestão para você e para o outro. E como é que isso vai influenciar na comunicação? Como é que isso vai trazer mais poder para você e para a comunicação? Traz uma lucidez maior quando você passa por um processo que uma pessoa está querendo lhe envolver, querendo lhe manipular, querendo sugerir algumas coisas, deixando mensagens subliminares, mensagens ocultas, e muitas vezes trocando seu estado mental para um estado mental desfavorável. A hipnose conversacional, ela favorece você ter essa ferramenta e utilizar a seu favor. É um super poder que você tem, uma espada que pode ser perigosa,
e pode ser muito valiosa. Tem 2 gumos, você pode utilizar isso dentro do seu sistema ético, dos seus valores. Agora eu estou aqui para passar para você a ferramenta com o objetivo de trazer mais clareza, mais lucidez, mais eficiência para a sua comunicação. Então, se você está alinhado com isso, utilize, pratique. Se você não está alinhado com isso, aí a responsabilidade é sua. A minha responsabilidade, o meu comprometimento está em integrar ferramentas que participam da comunicação num processo de autoconhecimento, para trazer mais lucidez à comunicação, à mensagem, à expressão e a sua forma autêntica de comunicar o que você é, o que você vê e seu propósito, tá? Então, outras ferramentas poderosíssimas e importantíssimas são as 3 inteligências fundamentais: a inteligência emocional, a inteligência espiritual e a inteligência racional. A inteligência racional a gente pode chamar de inteligência intelectual, que também é conhecido como QI, né? Se tivesse um coeficiente de inteligência emocional, seria o QE. Coeficiente de inteligência espiritual, QS. Então, o coeficiente de inteligência racional, o QI, intelectual, vamos dizer assim, ele mede o nível racional do intelecto da pessoa. Ele mede a parte lógica, o neocórtex e todas as interações de combinações que essa região pode fazer. Já não se fala muito sobre uma medição de inteligência emocional, mas tem alguns fatores que facilitam a percepção, o saber se você é inteligente emocionalmente ou não. A inteligência espiritual é uma novidade e está mais ligada aos valores das virtudes, está mais ligada às virtudes, enquanto a inteligência emocional ela está ligada ao gerenciamento das emoções. A inteligência espiritual está ligada às virtudes, à compaixão, à gratidão e a alguns comportamentos que estão ligados a essas virtudes, ligados ao trabalho, dentro da vida cotidiana. Então, essas 3 inteligências, elas conversam entre si dentro do nosso corpo, dentro do corpo de uma pessoa só, e se manifestam muitas vezes na comunicação de uma forma simples, podendo tomar muitos rumos. E quanto mais inteligência você tem, mais combinações e análises você consegue fazer. Um bom gerenciamento emocional, ele vai trazer para você mais tranquilidade, que está ligado também com a inteligência espiritual, que também faz com que você argumente de uma forma mais inteligente, use mais o intelecto, os componentes do intelecto. Então entra também em uma inteligência intelectual. Todos os elementos e abordagens das 3 inteligências e todos os detalhes e algumas ferramentas práticas você vai ter lá dentro da comunidade da comunicação em alta frequência, e você vai ter acesso a aulas ao vivo de como aplicar isso na prática, além de ter acompanhamento. Só que apenas os 10 primeiros vão receber uma consulta específica e uma mentoria exclusiva, tá? Então, todos vão receber mentoria, todos vão receber acompanhamento por um tempo, e eu estou determinando ainda esse tempo, se vai ser entre 3 meses ou 6 meses, tá? Então é algo que é inédito, o que está sendo feito. A transformação também é uma transformação potencial e exponencial, gigantesca, que pode se estender junto com você, junto com seu auxílio. Você pode facilitar esse movimento, você pode transformar a sua vida e a vida de muitas pessoas com essas informações, e principalmente com a prática dessas ferramentas e a observação no seu dia a dia. Então vamos lá. O estado vibracional, o poder do estado vibracional. Você sabe qual estado vibracional você está? Existe uma escala, e quem toca muito nesse assunto da escala aqui no Brasil é a Elaine Orives. Existem outras pessoas, cientistas, que falam na escala de vibração.
a vibração e as emoções e a vibração. As emoções, elas estão ligadas diretamente com a vibração. O estado emocional, o estado espiritual, o estado de espírito e o estado emocional, eles estão ligados diretamente com o estado vibracional. Então, saber identificar qual estado vibracional que você se encontra, ele dá um poder fenomenal para você conseguir alinhar, subir, descer, entrar no estado emocional que você está querendo naquele momento. E esse alinhamento é fundamental para você entrar em alta frequência. Facilita muito, tá? Então, essas ferramentas que eu falei agora, elas fazem parte dos padrões avançados e facilitam você a desmembrar as armadilhas perigosas, facilitam você a perceber essas armadilhas com clareza, com lucidez, com um farol ali na sua frente, mostrando todos os detalhes. Então, os padrões avançados da comunicação, eles se complementam com o grande processo secreto da comunicação em alta frequência, que eu vou falar para você logo mais. Então, os padrões avançados da comunicação, eles também compõem e estão ligados e conectados com os espelhos comunicacionais. Os espelhos comunicacionais. Então, esses espelhos comunicacionais, eles dão uma clareza assim absurda, uma coisa fenomenal. Então, a lei dos espelhos e a inteligência emocional, ela está diretamente ligada também. E outra coisa, é algo que poucas pessoas sabem, poucas pessoas aplicam, e eu estou dando esse presente aqui para você. Eu não sei se você realmente vai utilizar, porque é algo muito delicado, os espelhos comunicacionais, e especificamente a lei dos espelhos é algo muito delicado, tá? Só que pode até ser considerado um segredo, não é tão secreto assim, né? É até aberto, mas poucas pessoas sabem da lei dos espelhos. E é o seguinte: tudo que incomoda você, vai uma lei, tudo que incomoda você é algo que está reprimido em você. Tem uma conexão. O que está do lado de fora que te incomoda, o que está do lado de fora que te ofende, o que está do lado de fora que te irrita, é porque você tem ainda um aspecto que está vulnerável a esta ofensa, um aspecto que está vulnerável a esta irritabilidade, a tudo que incomoda você. Você está incomodável, ofendível. Então, esse aspecto é um pouco duro até, só que a partir do momento que eu uso isso para me conhecer melhor, eu uso isso para crescer, eu uso isso para me desenvolver, eu uso isso para estar mais lúcido, eu tenho um processo de conscientização, eu desperto mais. Então as conversas, elas passam a ser mais um processo de autoconhecimento em qualquer lugar que você está. Você começa a perceber as coisas que incomodam como sinais, as ofensas como sinais. Sinais, o que é que se requer para que isso se transforme dentro de mim? Qual lugar eu tenho que acessar para ter clareza? O que eu devo acessar para ter clareza desses aspectos, transformar esses aspectos, despertar outros aspectos? O que é esse aspecto? Então, as perguntas, elas abrem portas e você pode utilizar esses espelhos como sinais e autoconhecimento. São 4, basicamente a lei dos espelhos falam de 4 espelhos, e eu vou falar aqui dos outros padrões avançados. Tá vendo, gente? É muita coisa. Tem que os padrões ocultos, você tem os padrões avançados. Então, são muitos assuntos. Vocês vão ver todos os detalhes. A lei dos espelhos na prática, a associação da lei dos espelhos, da inteligência emocional, padrões avançados, verbais, corporais, os hormônios, a programação, os condicionamentos. Como é que esses padrões verbais se manifestam, como é que eles são associados aos hormônios, os hormônios aos estados emocionais. Tudo isso você vai ver nas aulas ao vivo, dentro da comunicação em alta frequência. Alguns detalhes, porque aqui não tenho inclusive muito tempo para aprofundar
detalhadamente, dá a você o que interessa, que é a essência, que é a prática. E aqui eu estou dando a você a essência, a prática de muitas coisas, de como você aplica na prática. E você já pode começar hoje mesmo. Você pode começar hoje mesmo. E coloca aí embaixo o que é que você percebeu aqui que vai transformar a sua vida hoje. O que é que você percebeu aqui que vai levar você para o próximo nível. O que é que você percebeu de valioso que antes de você ver esse treinamento você não tinha percebido. E agora você viu o quanto você pode ter mais clareza. O quanto você pode mudar. O quanto você tem o poder de escolher. E aqui tem recuperando seu poder pessoal, os padrões avançados, padrões ocultos, automanipulação inconsciente. Você sabia que a maioria das pessoas estão sujeitas a se automanipular, a auto-sabotar inconscientemente, sem perceber, e logo o que ela não percebe não existe. Se você não percebe, logo não existem os padrões ocultos. Se você não percebe, logo eles não existem. A manipulação, se você não sabe como é que a manipulação lógica, emocional, espiritual acontece, então você não se dá conta de que está sendo manipulado. Se você não sabe como a automanipulação se manifesta, você não sabe como, porque está se automanipulando e o que é que está sustentando, qual mentira você está sustentando para se automanipular. Então tem aqui o desculpismo, a culpa é do outro, eu não consigo, não posso, eu não escolho, não posso escolher, a minha energia está baixa, as justificativas, as explicações extremamente lógicas para não fazer o que precisa ser feito. Tudo isso são formas de automanipular, são sinais. Então, você pode aplicar agora, você pode anotar aí e você pode voltar aqui depois e aplicar agora. Quer dizer, eu não sei até quando vai estar disponível esse treinamento e inclusive os detalhes do treinamento que vai estar, eu vou colocar para você. A liberação, a abertura da oportunidade vai ser no dia 13, sexta-feira 13, tá? Então vamos lá, ó. Persuasão é outro padrão oculto. Muitas pessoas não sabem persuadir nem que estão persuadindo. A persuasão, ela está muito ligada com a linguagem emocional, com as emoções básicas, com o cérebro reptiliano, com as argumentações lógicas, os dados, as fontes, a clareza da mensagem. Então, independentemente da forma como você utiliza, quais são as vias, se você consegue se fazer claro, você consegue persuadir, você consegue convencer e ser convencido quando você entende claramente o que aquilo pode trazer para você, quais são os benefícios e as vantagens. Lógico que isso precisa estar alinhado com a oferta e com a demanda de cada pessoa, de cada crença, de cada conceito, que vai haver uma conexão naquele momento, que tem a conexão naquele momento, tem um ponto em comum. Como identificar os padrões ocultos? Então, existem os sinais, os padrões, eles dão sinais, assim como eu falei aqui. A automanipulação inconsciente, então ela dá alguns sinais. Eu deixei aqui, sua energia baixou, você está dando muita desculpa. Então esses são sinais e você pode identificar os padrões ocultos através dos sinais. Não são só esses, são outros também, tem vários padrões ocultos. E aí nas aulas ao vivo são aulas especiais e eu deixo para vocês também a possibilidade de interagir depois e a gente tirar algumas dúvidas. São muitas dúvidas, né? Mas dá para todo mundo. Recuperando seu poder pessoal. Também tem padrões ocultos ligados ao poder pessoal, que inibe, né? Esse despertar da consciência na comunicação. Todo poder de escolha está em você. Você tem tudo o que precisa para ser o que você é. Para ser o que você quer ser. Você tem tudo o que precisa para ser quem é. E tudo pode para ser quem quer se tornar. Você tem o que precisa para ser o que você é hoje. Para ser o que você é. O que você é hoje.
e tudo o que pode para ser quem quer se tornar. Entendeu? Você tem tudo que precisa para ser quem você é hoje. Então você tem tudo. Porque o que você é hoje é uma construção de tudo que você trouxe, tudo que você acredita, tudo que você fez. Então, só que tudo que você fez, tudo que você é, tudo que você fez, tudo que você acredita, todos os conceitos, tudo que você tem, não é você, você não é isso, você é a essência disso. E é nessa essência que eu quero me conectar, é essa essência que eu quero trazer à tona, é essa essência que eu quero fazer com que o potencial seja despertado, com que haja mais facilidade em expressar essa essência. E a partir do momento que você presta atenção na próxima afirmação, você se torna quem você é. E tudo o que você, e tudo o que pode, e você, e tudo o que pode para ser quem você quer se tornar. Isso. Então, você tem tudo o que precisa para ser quem você quer se tornar. Você tem tudo que você precisa, tudo que se requer para você se tornar quem você é, toda a sua potência, toda a sua criatividade, toda a sua essência, toda a sua expressão. Você tem tudo o que você requer para se tornar quem você quer ser, tá? Certo. Aí tem aqui também os padrões ocultos da comunicação na prática. Os padrões ocultos da comunicação na prática que podem transformar completamente a sua vida. E logo mais vamos continuar. Logo mais não, vamos continuar aqui, Eu vou falar aqui um pouco sobre esses padrões. O que são os padrões ocultos? São padrões que muitas vezes a gente não percebe e que está em uma conversa comum. E esses padrões eles podem despertar na sua vida mais poder pessoal, expressão autêntica. Quando você percebe, quando você usa o poder dos padrões da comunicação, o poder das ferramentas a seu favor, você pode despertar mais na sua vida poder pessoal, expressão autêntica, liberdade interna e externa, um entendimento profundo de si e do outro, liberação das prisões emocionais, destravar sua vida, a união com o propósito, domínio relativo sobre a ansiedade, o estresse, a angústia, as expectativas, o domínio relativo sobre a comunicação, maior lucidez dos estados intelectuais, emocionais e espirituais. Então, todos esses padrões ocultos, eles podem dar um proveito muito grande na sua vida, pode trazer elementos muito favoráveis e mais consciência, que é o objetivo, fazer você estar em alta frequência. O poder secreto das perguntas é um dos padrões ocultos. Por exemplo, e se, como seria, qual motivo? É o porquê. O porquê, o motivo, o porquê. Então, vamos lá, por exemplo, a pessoa, mas eu acho que isso não é possível. Pode ser você que esteja afirmando que não é possível, pode ser um outro que esteja afirmando que não é possível. E você aplica 3 letras mágicas. E se fosse possível? Imagina isso com você. Você acha que não é possível você se tornar um palestrante, um empresário, um executivo, um gerente, alguém que você quer se tornar. Imagina agora, o que é que você não consegue se tornar, ou que você pensa que você não pode se tornar. Tá, e se fosse possível? Como seria? Então imagina como seria. Imagina os detalhes. Então quando você transporta a pessoa, você mesmo,
para essa outra possibilidade, você mostra essa outra possibilidade e faz com que a pessoa ancore estados emocionais associados àquela possibilidade. E quando você fala o porquê, você diz o motivo. Então, e se fosse possível, como seria? E qual o motivo? E por que seria? E por que seria? E por que seria possível? Aí seria possível por isso, isso e aquilo. Então já driblou alguns aspectos lógicos e intelectuais que estão na superfície de conceitos, ideologias e crenças limitantes, enraizadas e profundas, que limitam a percepção daquele possível. Então o possível é uma questão de percepção. Você não é só autoimagem residual. Essa autoimagem residual que eu afirmo aqui, que eu falo, é a persona. Você não é o que tem, você não é você. E quando você não é você, você se torna você sendo o que é. Isso significa que quando você não é a persona, quando você não é os conceitos, quando você não é as justificativas, quando você não é as ideologias, você se torna quem você é. Você é um ser infinito. Então, quando você não é você, você se torna você sendo o que é. A desconstrução, ela leva a essa liberdade para você construir escolhendo o que você quer. Então, todo esse processo aqui, ele leva a uma desconstrução, a liberdade e a construção. E isso está dentro da comunicação. É uma comunicação ligada à transformação da vida. É uma comunicação, é uma estratégia de transformação. A comunicação em alta frequência é uma estratégia de transformação. Através de quê? Da comunicação. O movimento despertar da consciência na comunicação é uma estratégia de comunicação, é uma estratégia de despertar da consciência. Através de quê? Da comunicação. Então, os padrões ocultos no primeiro nível da consciência são os padrões intelectuais. Então, temos aqui três níveis. Tem o intelectual, o intuitivo e o atemporal. 3 níveis de comunicação que estão ligados ao movimento da comunicação consciente e estão lá nas 30 chaves da comunicação consciente. O grande processo secreto agora revelado é o se dar conta de tudo isso. O se dar conta de tudo isso é o perceber que percebe, é o pensar que pensa, é o observar o observador observando, é o estar sentindo o sentimento. Então, o grande processo secreto é você ser aquele que está além do domínio, observando o jogo funcionando, como é que esse jogo de interação funciona, como é que o jogo, como é que a sedução, como é que a manipulação funciona e como é que você pode sair de algumas armadilhas e como é que você pode usar alguns padrões a seu favor, algumas forças, alguns poderes a seu favor e trazer a sua comunicação autêntica, trazer a sua verdade, trazer a sua essência e através dessa essência contribuir infinitamente com a vida das pessoas, infinitamente com a transformação na vida das pessoas, como você pode transformar a vida das pessoas através dessa sua autenticidade, da sua verdade, dessa sua unicidade com a sua essência, ser o próprio domínio do jogo, ser o que está além, o que observa o observador. Este é o processo. O se dar conta parece simples, mas na prática a maioria das ferramentas, dos métodos, eles fazem com que você tenha um poder só em utilizar a ferramenta, mas no dia a dia, muitas vezes, não se dar conta daquela crença, não se dar conta do que está acontecendo, não se dar conta de todos os processos que limitam, que aprisionam, porque ainda está preso, porque ainda está nas armadilhas. Então, se você
quer ativar esse processo secreto, você precisa se dar conta, observar, aplicar agora. Então, dentro de tudo isso que eu falei para você, o mais valioso que você pode aplicar é o se dar conta de como isso se processa, como essas armadilhas podem estar amarrando outras pessoas, prendendo outras pessoas em você, como é que os padrões avançados eles se manifestam, como utilizar esses padrões. Esse aqui é o grande segredo, o grande processo, essa lucidez. Por isso que isso tem a ver com a ligação, tem ligação com o movimento de despertar da consciência na comunicação. Tá bom? Então, no dia 13, na sexta-feira 13, a gente vai fazer a vida ter mais sorte. O pessoal fala que sexta-feira 13 está associado com outra coisa, né? Vamos construir o conceito da sexta-feira 13, desconstruindo o conceito da sexta-feira 13. A gente pode construir, pode desconstruir, pode criar o nosso próprio conceito. E é um marco. No dia 13, na sexta-feira 13, você vai estar entrando na comunicação em alta frequência, transformando e mudando sua vida e auxiliando a vida de outras pessoas também. Vai ter acesso a um número de benefícios que eu vou colocar aqui para vocês através de uma página. Vocês vão ter todos os benefícios e todos os padrões. Eu posso adiantar para vocês que as armadilhas, as soluções, os padrões, as técnicas na prática, como utilizar e todo o acompanhamento, isso vocês vão ter. E garantias, duplas garantias. Eu posso adiantar aqui para vocês que além da garantia do mercado, além da garantia convencional, que é de 7 a 15 dias, vai ter outras garantias adicionais ligadas aos resultados que vocês vão ter. E eu vou acompanhar vocês passo a passo, segurar na mão e levar você a ter um resultado na prática, um acompanhamento, como um coach, como um treinador. Só que o preço é bem diferenciado de um treinador, de um coaching. E eu valorizo muito, inclusive, eu procuro sempre estar próximo e receber processos de coaching e sugiro a você a receber também. É muito importante a gente ter um acompanhamento. E existe várias pessoas que estão aqui acompanhando, existe várias pessoas com várias dúvidas, então pode deixar a dúvida de vocês aí e eu vou respondendo até o dia do lançamento. Lembrando que quem entrar em contato antes da abertura, solicitando para entrar, não poderá entrar, só no dia 13, tá? E dentro de tudo que eu falei, vai existir pessoas que vão se conectar, vai existir pessoas que não vão se conectar. Tem muitas pessoas que não estão comprometidas com a transformação. A transformação dói, muitas vezes reconhecer alguns padrões pode ser um pouco duro. Pode ser até considerado uma violência à sua cognição, à sua cabeça. Só que o meu objetivo aqui é o comprometimento com essa mudança, com essa transformação, para você chegar no estado aonde você quer chegar e expressar a essência na comunicação, trazer essa autenticidade. Então, apenas as pessoas que assistiram, comentaram e marcaram outras pessoas aqui nesse vídeo, aqui embaixo nos comentários, vão ter acesso a um bônus surpresa que só na sexta-feira 13 eu vou revelar para vocês. Então é um bônus adicional, tá? É adicional, é um presente, na verdade, exclusivo. Dá vontade até de falar agora, mas eu não vou falar agora não, tá bom? Quem está aqui no grupo e quem está acompanhando também vai ver, vai acessar esse presente que é extra, além dos bônus, além dos presentes, além do acompanhamento, além da garantia.
além do preço que é meio que, não sei nem se é de graça, né, mas irrisório, assim, para a vista de tudo que vocês vão ter acesso, de toda transformação, de toda contribuição que vocês vão ter acesso, eu vejo como uma troca justa. O preço, ele é uma troca, é uma forma da gente interagir, trocar energia, trocar interações e valores. Então, nós requeremos o dinheiro, nós requeremos de utilizar essa ferramenta, esse recurso para trocar. Então, é muito bom quando há essa troca, e a troca do dinheiro, ela possibilita um fluxo de prosperidade. Aquilo que você paga, aquilo que você valoriza, isso mostra, isso comunica para o seu ser, comunica para você que você pode receber aquilo que você está pagando, que você pode interagir com aquilo de uma forma eficiente, que você foi justo, que você foi honesto consigo mesmo, que você não está devendo. Um dos padrões da comunicação são os gatilhos mentais, né? E as objeções universais, os gatilhos mentais e as emoções básicas do ser. Nos gatilhos mentais tem o gatilho da reciprocidade. Se você não foi vítima ou você não usou, porque é algo muito bom, interessante, quando a gente dá, a gente também recebe. Mas quando eu falo vítima é porque tem pessoas que usam isso para manipular, inclusive tem pessoas que usam isso para beneficiar outras pessoas, e assim mesmo isso é ótimo, maravilha. Só que acontece que o cérebro da gente, ele compreende que quando você dá uma coisa ou quando você recebe de graça, você está devendo. Então a troca, ela facilita esse alinhamento. O desalinhamento não acontece. Então há uma harmonia, uma interação, uma troca genuína ali e sincera. E eu estou trazendo essa troca para você e espero até agora ter colaborado com a sua transformação e todos os insights que você recebeu e tudo que você vai aplicar na sua vida. Eu espero que você compartilhe comigo os seus resultados. Eu espero que você verdadeiramente se transforme. Eu espero que você compartilhe aqui algum vídeo dando um depoimento, ou um depoimento de uma pessoa que você mostrou esse conteúdo que transformou a vida dela. Esse é o meu objetivo. Vamos levar a harmonia na comunicação, no dia a dia, nas empresas, para todo mundo, e espalhar a consciência através da comunicação no mundo. Vamos levantar essa bandeira. Eu conto com vocês. Um abraço a todos. Até mais.